Item 4.3 do caderno de vocês, vamos falar agora sobre o efeito suspensivo, um efeito muito importante no estudo dos recursos. Pessoal, o efeito suspensivo é o efeito que suspende a eficácia da decisão. Repetindo, é o efeito que suspende a eficácia da decisão. Vamos colocar isso no caderno? É o efeito que suspende a eficácia da decisão. Como assim? O efeito, pessoal, ele vai suspender a eficácia da decisão, em regra. Somente os recursos que tenham o efeito devolutivo, não são todos que têm. Veremos e faremos até algumas observações críticas a isso. Quer dizer, pessoal, que o recurso, uma vez interposto, e a gente vai ver que há uma crítica sobre isso também, ele suspende a eficácia da decisão. O que é eficácia? É a aptidão de se gerar efeitos. Significa dizer que, em regra, quando você interpõe um recurso, essa interposição faz com que a decisão não tenha efeitos até o julgamento do recurso. E a gente vai ver como isso funciona. Só que antes, eu preciso dizer para vocês que quando a gente trabalha com efeito suspensivo, existe uma distinção muito clássica entre o efeito suspensivo próprio e o efeito suspensivo impróprio. Então, olha só, divide-se em efeito suspensivo próprio e efeito suspensivo impróprio. Que seria, pessoal, outra coisa, o efeito suspensivo próprio, ele é chamado de ope legis, porque ele decorre da lei. E o efeito suspensivo impróprio, ele é chamado de ope iudicis, porque ele não decorre da lei, ele decorre de uma decisão judicial, e nós veremos, ok? O efeito suspensivo, que é aquele que suspende a eficácia da decisão recorrida, deixa eu colocar o recorrido aqui, né? Ele pode ser próprio. E o que é o efeito suspensivo próprio, pessoal? É o efeito suspensivo previsto em lei. É a própria lei que estabelece o efeito suspensivo. Vamos anotar isso no caderno? É o efeito suspensivo previsto em lei. A própria lei prevê que aquele recurso tem efeito suspensivo. E aí, nessa hipótese, o que precisamos considerar é a recorribilidade da decisão. Como assim? Preste atenção que eu vou fazer uma crítica aqui agora. O Barbosa Moreira, ele já dizia que se o recurso tem efeito suspensivo ope legis, ou seja, previsto em lei, não é o recurso que tem efeito suspensivo, e sim a mera recorribilidade da decisão aqui está sujeito, que esse recurso ele ataca. Né? O que isso significa? Significa que sempre que você tiver uma decisão e contra essa decisão houver um recurso com efeito suspensivo, essa decisão já nasce ineficaz. Já nasce ineficaz. Você não pode executá-la, nem em execução provisória. E aí, uma vez interposto o recurso, ele somente prolongará a ineficácia dessa decisão. Mas é uma ineficácia que já existia. Por exemplo, o recurso de apelação, a lei vai dizer que ele é dotado do efeito suspensivo. Isso quer dizer que a mera sujeição de uma sentença ao recurso de apelação já faz com que essa sentença nasça morta. Essa sentença ela já nasce ineficaz. Ela nasce ineficaz. Mas o recurso ele vai ser apresentado depois de até 15 dias úteis. Ok. Enquanto o recurso não for interposto, essa sentença é ineficaz. Por quê? Porque ela está sujeita, ela está exposta a um recurso dotado de efeito suspensivo. E aí, o que acontece se você não interpor o recurso? Aí ocorre o trânsito em julgado,
e você não fala mais em ineficácia. A sentença ela é eficaz. Mas a apelação ela vai prolongar, pelo efeito obstativo dela, ela vai prolongar o estado de não trânsito em julgado. E aí, quando que você vai ter a eficácia daquela sentença? Quando você tiver uma decisão da qual cabe recurso somente no efeito devolutivo e não no efeito suspensivo, ou quando houver o trânsito em julgado. E aí, contra a decisão, é cabível, imagina essa sentença, contra a decisão, contra essa sentença, é cabível recurso com efeito suspensivo? Essa é a análise que você tem que fazer. Se for cabível um recurso com efeito suspensivo contra aquela decisão, ela já nasce ineficaz. Você não pode executar. E aí, se não vier o recurso, repito, ela vai se tornar eficaz com o trânsito em julgado. Se vier o recurso, ela vai ser ineficaz até o seu julgamento, ou até o momento que ela se deparar com um recurso que tenha somente o efeito devolutivo, como é o RE e o RESP. Não vai ter o efeito suspensivo ou pelejas. Pode ser que ele tenha o opeiúdices, veremos. Então, a apelação, como eu disse, ela tem duplo efeito. Ela tem efeito devolutivo e ela tem efeito suspensivo. E aí saiu uma sentença. Antes do trânsito em julgado dessa sentença, eu posso dar início ao cumprimento de sentença, ainda que provisório? E a resposta é não. Por quê? Porque ela está sujeita a um recurso dotado de efeito suspensivo. E a mera sujeição já faça que ela não seja dotada de eficácia. Entenderam? Esse é o efeito suspensivo próprio. Não são todos os recursos que têm. A apelação é um exemplo de recurso com efeito suspensivo. Mas muito mais intrigante é o efeito suspensivo impróprio. E o que é o efeito suspensivo impróprio? É aquele concedido pelo juiz no caso concreto. Todo recurso que não tem o efeito suspensivo próprio, pessoal, trabalha com efeito suspensivo impróprio. Toda. E aqui nós teremos uma decisão concedendo o efeito suspensivo e uma decisão que vai ter eficácia ex nunc. Dali para frente. Significa que a decisão impugnada, ela só deixa de gerar efeitos a partir da decisão judicial. Se a decisão ela nasce sem estar submetida a um recurso com efeito suspensivo, ela já nasce eficaz. E aí os efeitos estão sendo gerados, e eles serão gerados normalmente, e somente serão suspensos com a decisão do juiz. Por exemplo, o agravo de instrumento. Nós estudaremos que o agravo de instrumento é um recurso que ataca a decisão interlocutória. Imagina que você entra com uma ação pedindo para que o plano de saúde autorize a realização de um procedimento cirúrgico. E aí a tutela provisória ela é deferida, o juiz defere. O plano recorre para o tribunal, ele apresenta um recurso de agravo de instrumento no prazo de 15 dias, é o mesmo prazo da apelação. Só que esse recurso, ele não tem efeito suspensivo. Significa que você pode executar, o autor pode executar essa decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória de urgência. E aí o juiz vai ter, o réu aqui, o plano de saúde, ele vai ter que pedir ao tribunal para que o tribunal conceda o efeito suspensivo impróprio. E a gente vai ver quais são os requisitos já já. E se o tribunal concede o efeito suspensivo impróprio, a partir dali, a decisão passa a ser ineficaz. Então, notem, pessoal, que no final das contas, no fundo, e essa é a crítica que eu faço com vocês, em nenhuma hipótese é o recurso que tem efeito suspensivo. Não. Na primeira hipótese, é a recorribilidade. Só o simples fato da decisão estar sujeita a um recurso com efeito suspensivo já acaba com a eficácia da decisão. E na segunda hipótese aqui, do efeito suspensivo impróprio, é a decisão do juiz. Então, notem, não é
em nenhum caso, o recurso que tem efeito suspensivo. Ou é a recorribilidade, no caso do efeito suspensivo próprio, ou é a decisão do juiz, no caso do efeito suspensivo impróprio. Mas aí vocês devem estar pensando, poxa, mas por qual razão o juiz vai conceder o efeito suspensivo impróprio? E aí, quando a gente trabalha com efeito suspensivo impróprio, é preciso que entendamos que requisitos precisam ser preenchidos. Que requisitos são esses? Eles estão no artigo 995, parágrafo único do CPC, que diz o seguinte, pessoal, deixa eu copiar aqui na tela para vocês, porque esse artigo ele é importante. Olha só o que o artigo 995 do CPC diz. Está aqui na tela para vocês. O caput traz o conceito para a gente. Na verdade, o conceito não. Traz uma aplicação do efeito suspensivo. Né? Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, aqui a gente tem como regra, no artigo 995, que os recursos eles não têm efeito suspensivo. Não tem. Qual é a regra? A regra é que os recursos não tenham efeito suspensivo. A exceção é quando houver lei, e aí a gente tem o efeito suspensivo próprio, ou então decisão judicial. E aí a gente tem o efeito suspensivo impróprio, cujos requisitos estão no parágrafo único, está aí na tela para vocês, olha só. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, pessoal, a gente tem basicamente dois requisitos aqui. Então, olha só, vou colocar no caderno para vocês. Portanto, a leitura do parágrafo único do artigo 995, podemos extrair os requisitos para a concessão judicial do efeito suspensivo, né? Vou chamar aqui vou colocar aqui efeito suspensivo impróprio. O primeiro requisito, pessoal, é um requisito implícito, tá? É um requisito implícito. A doutrina vai dizer que isso está implícito aqui, que é o requerimento expresso do recorrente. Requisito implícito. A doutrina vai dizer, e a jurisprudência também, que o juiz ele não pode conceder de ofício o efeito suspensivo impróprio. É preciso que a parte peça, né? E o segundo e terceiro que estão aqui, o segundo requisito é o risco de grave dano ou de incerta reparação. Notem, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o perigo na demora, que é um dos requisitos da tutela provisória de urgência, né? Isso aqui nada mais é do que o perigo na demora, né? O periculum in mora. Então, eu tenho que ter um risco de grave dano ou de incerta reparação. E o terceiro requisito, probabilidade de provimento do recurso, que nada mais é do que a fumaça do bom direito, o fumus boni iuris, né? A probabilidade do direito. Fumus boni iuris. Então, eu tenho esses três requisitos aqui. Então, se eu naquele exemplo meu do plano de saúde, imagina que eu seja o advogado do plano de saúde, eu tive uma decisão contrária aos meus interesses, que determinou que a cirurgia fosse feita em tutela provisória de urgência, em decisão interlocutória. Eu apresento o meu recurso de agravo de instrumento e peço nesse recurso para que seja atribuído o efeito suspensivo impróprio. Eu faço o requerimento expresso, eu demonstro o risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação e a probabilidade de provimento do meu recurso. Deixa eu colocar aqui o risco de grave dano ou de difícil ou incerta, né? A lei de difícil ou incerta reparação. Então, eu apresento esses dois requisitos dentro do meu requerimento, dentro do meu recurso,
e eu peço para que o tribunal aqui ele conceda o efeito suspensivo. Então percebam, pessoal, que verdadeira, o efeito suspensivo impróprio, ele é uma tutela provisória de urgência. Ele nada mais é do que uma tutela provisória de urgência, só que a nível recursal. A doutrina inteira diz isso e o STF também diz isso. STJ ainda não. O STJ diz isso.